noite. O Supremo Tribunal Federal marca para fevereiro o julgamento dos réus acusados dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. STJ define critérios para bloqueio de passaporte e cartões de crédito para garantir a execução de dívidas. Supremo começa o julgamento sobre indenização a servidores de Santa Catarina por uso de veículo próprio. Polícia Federal apreende mais de 1 tonelada de cocaína no aeroporto de Confins. Estado do Paraná adota tecnologia de monitoração simultânea para proteger mulheres com medida protetiva. E o STF faz a primeira semana da cultura das pessoas com deficiência, com atividades dedicadas ao avanço da acessibilidade na Suprema Corte. Jornal da Justiça desta sexta-feira, 5 de dezembro, começa agora. O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, marcou para os dias 24 e 25 de fevereiro do ano que vem o julgamento dos réus acusados dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O julgamento foi pedido pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes é o relator do caso desde março do ano passado, quando a Polícia Federal prendeu os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão era deputado federal. A denúncia do Ministério Público aponta a participação de cada um dos 5 réus no assassinato. Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, e Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, foram apontados como os mandantes. Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, é acusado de ser o mentor intelectual do crime. Ronald Pereira, ex-major da PM, foi um dos executores, responsável por monitorar a rotina de Marielle. E Robson Calixto Fonseca, também ex-PM, teria ajudado a esconder a arma usada no crime. Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados em março de 2018. Segundo as investigações, a vereadora contrariou interesses dos irmãos Brazão, porque atuou contra a proposta de regularização de áreas do Rio de Janeiro que seriam usadas por milícias para fazer condomínios habitacionais. O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento sobre a constitucionalidade do pagamento de uma indenização mensal paga a servidores de Santa Catarina que disponibilizaram o carro próprio para o serviço, mesmo quando o veículo não foi utilizado. A repórter Carolina Chaves tem as informações. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra 2 leis de Santa Catarina que dão direito a uma indenização fixa mensal para procuradores, auditores fiscais da Receita e auditores internos do Estado que disponibilizarem seus veículos particulares para o trabalho. O início do julgamento na última sessão do plenário foi dedicado à leitura do relatório do ministro Nunes Marques e às sustentações orais. O valor é pago aos servidores mesmo sem a necessidade de provar que o veículo foi usado para o serviço. Para a PGR, o pagamento viola os princípios constitucionais da moralidade e da probidade administrativa. A Procuradoria-Geral também criticou o fato do valor ser reajustado automaticamente. O governo de Santa Catarina e entidades que representam os servidores defenderam a indenização, alegando que a medida aumenta a eficiência pública e não deve ser vista como um penduricalho. O governo de Santa Catarina argumentou ainda que para receber os servidores precisam comprovar que estão em atividade e que eles assinam um termo isentando o Estado de gastos com manutenção e seguro do carro. O julgamento será retomado em outra data ainda não definida. E na próxima segunda-feira, dia 8, o expediente na Secretaria do Supremo Tribunal Federal estará suspenso. É feriado no Judiciário por causa do Dia da Justiça. Os prazos processuais com início ou término previsto para o dia 8 serão automaticamente prorrogados para terça-feira, dia 9. O ministro do Superior Tribunal de Justiça suspendeu uma ordem de depósito milionário de um banco alemão. A repórter Samanta Pessan tem os detalhes. Em decisão monocrática, o ministro Raul Araújo suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que obrigava o Deutsche Bank a fazer um depósito judicial de cerca de 168 milhões de reais em favor do grupo Ambipar, multinacional brasileira focada em gestão ambiental.
No juízo de primeiro grau foi determinado o depósito integral sob pena de multa de 336 milhões de reais. Porém, em embargos de declaração, foi autorizada a substituição da quantia por fiança bancária. A garantia de um pouco mais de 218 milhões de reais foi emitida pelo Banco Santander. Mesmo com a garantia, o Grupo Ambipar recorreu e o TJ do Rio de Janeiro restabeleceu a obrigação de depósito integral. No STJ, o Deutsche Bank argumentou que a fiança bancária tem efeito equivalente ao depósito em dinheiro e que tinha o direito de apresentá-la na ação cautelar antes do procedimento arbitral. O ministro Raul Araújo, relator da tutela antecipada antecedente, destacou que, conforme o Código de Processo Civil, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são equiparados ao dinheiro para substituir a penhora, desde que oferecidos em valor não inferior ao débito, com um acréscimo de 30%. Ele explicou que, se atendidos esses requisitos, ambas as garantias têm a mesma eficácia. Raul Araújo também afirmou que o exequente não pode recusar a fiança bancária e o seguro garantia judicial, salvo por insuficiência do valor, vício formal ou inidoneidade. O ministro, então, deferiu o pedido de substituição. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que juízes podem determinar a suspensão de passaporte, de carteira de habilitação e o bloqueio de cartões para garantir a execução de dívida. A decisão foi tomada em julgamento de recurso repetitivo, portanto, vale para todos os casos em tramitação no Judiciário. Segundo a tese firmada, a medida atípica pode ser aplicada desde que sejam considerados os princípios da efetividade e da menor onerosidade para o devedor, e desde que esgotados os meios tradicionais de execução. O Superior Tribunal de Justiça recebe 7º Encontro Nacional de Precedentes Qualificados. Os desafios, as inovações tecnológicas e os avanços nos sistemas de gestão de precedentes qualificados. Tudo isso foi discutido durante os 2 dias de evento nacional que contou com representantes do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior do Trabalho e diversos tribunais do Brasil. O ministro do STJ, Sérgio Cuquina, presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do Tribunal, abriu o encontro e destacou a importância desse sistema pacificador da jurisprudência. É uma política pública, obviamente, que tem por fim bem atender o jurisdicionado, né? Essa é a finalidade, né? No sentido de que o jurisdicionado tenha uma previsibilidade mínima, né, relativamente aos interesses que leva a juízo e, mais importante ainda, né, o que se procura com o regime dos precedentes vinculantes qualificados é que nossos jurisdicionados, né, sejam tratados de maneira idêntica. A abertura ainda contou com o secretário de Gestão de Precedentes do STF, Lucas Bevilacqua, e com o ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, que preside a Comissão de Precedentes da Corte Trabalhista. Ele pontuou a importância do debate e o impacto para o tribunal. Eu acho que esse é um novo padrão de relacionamento. Sempre tivemos um alto entrosamento com todo o judiciário, mas em torno desse assunto é fundamental nós nos encontrarmos sempre. O Estado de Direito, ele pressupõe a segurança jurídica, da qual os precedentes, como norma que são, conforme reiteradamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, são importantes instrumentos de política pública na modalidade política judiciária. O Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados ainda discutiu com integrantes de tribunais regionais federais e tribunais de justiça a formação de precedentes locais e como potencializar os entendimentos vinculantes. O assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, Marcelo Marchiori,
afirma que essa integração com as demais instâncias pode trazer resultados para todos. Objetivamos também a ampliação dos incidentes de resolução de demandas repetitivas nos tribunais de justiça e regionais federais, em que os tribunais de justiça reduzam a atuação individualizada naquelas causas repetitivas, chegando ao STJ somente aqueles casos exemplificativos e qualificados sobre determinada questão. O STJ esse ano provavelmente chegaremos a 500 mil processos aqui no STJ, isso a grande maioria de questões repetitivas e idênticas. Então, com esse diálogo conseguimos amenizar muito, dando maior celeridade, maior eficiência e também economicidade ao serviço público, e quem ganha com isso é sempre o jurisdicionado. A seguir, as informações do teste público da urna 2025. A Justiça Federal confirma o bloqueio de recursos da União para assegurar tratamento de urgência a paciente com risco de vida. Voltamos em instantes. Terminou hoje o teste público da urna 2025. Vamos agora para o Tribunal Superior Eleitoral conversar com o repórter Estevam Furtado. Oi, Estevam, boa noite. Oi, William, boa noite para você, para todo mundo que está ligado na TV Justiça. É isso mesmo, a 8ª edição do teste público da urna começou na segunda-feira e terminou hoje. Ao todo foram 27 investigadoras e investigadores que passaram a semana inteira procurando qualquer falha no sistema eleitoral e também melhorias no sistema eleitoral. E a ideia, William, desse teste é justamente isso, para que a gente deixe o sistema eleitoral cada vez mais eficaz, mais seguro, já que ano que vem nós temos eleições gerais. Para falar um pouco como foi essa semana de TPU, está aqui ao meu lado o doutor Júlio Valente, secretário de Tecnologia da Informação aqui do TSE. Doutor Júlio, tivemos um ano muito bom porque foi recorde de inscrições, projetos inscritos, 122 no total, e depois a seleção fechou em 35. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa seleção e um resuminho de como foi essa semana de TPU. Bem, primeiro, boa tarde a todos. A seleção ela foi feita com base no conteúdo desses planos de teste. É importante que a gente perceba que tem alguns critérios para que esses planos de teste sejam aplicados aqui durante o teste. Por exemplo, eles têm que focar ou em vulnerar o sigilo do voto ou a integridade do voto. Não pode haver destruição de patrimônio público, por exemplo. Eles têm que estar focados nos sistemas que são testados ali durante o evento. Então, por isso, apenas alguns desses testes que foram submetidos aqui efetivamente foram colocados em prática durante a semana. A semana foi muito interessante, foi muito útil, foi muito produtiva. Os testes avançaram e nós temos bons resultados no final dessa semana. Para o pessoal que está nos assistindo, essa foi a 8ª edição do TPU, o teste já existe desde 2019. E para o pessoal que está nos assistindo, eu gostaria que o senhor falasse por que existe o TPU, o que é o TPU, qual o motivo da existência desse teste. Bem, o TPU ele é uma etapa fundamental do desenvolvimento dos sistemas eleitorais. É no TPU que a gente coloca os sistemas eleitorais sob o escrutínio de investigadores e investigadoras de todo o país. Na verdade, qualquer brasileiro acima de 18 anos pode participar. Então, a gente coloca os sistemas, a gente abre o código-fonte, disponibiliza a urna eletrônica para ser testada e é uma forma dessas investigadoras e investigadores contribuírem com a segurança do processo. Porque se alguma oportunidade de melhoria, algum ponto que pode ser melhor ajustado, afinado, foi identificado, dá tempo de nós fazermos isso antes do próximo pleito. Então, faz parte do nosso desenvolvimento de sistemas sempre ouvir a sociedade por meio das suas investigadoras e investigadores, para que a gente sempre vá melhorando a segurança do processo. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, acontece aí o TPU, o que vem depois? Ano que vem temos as eleições, mas alguns meses antes nós temos o chamado teste de confirmação, que é para meio que colocar em prática tudo isso que aconteceu nessa semana de TPU, não é mesmo? É isso. Durante essa semana, alguns desses planos de teste, eles acrescentaram algum conhecimento, trouxeram alguma inovação. Então, o que a gente faz agora é, nos próximos meses, a gente implanta aquilo que foi trazido
trazido como necessidade de melhoria e a gente devolve isso para a sociedade lá no mês de maio do ano que vem. A gente chama de novo essas mesmas pessoas que contribuíram com o processo eleitoral para que eles testem novamente e confirmem que as eventuais necessidades ou ajustes foram implementados. Por isso, o teste de confirmação. Muito obrigado, doutor Júlio. Mais informações no site tse.jus.br. Bom final de semana para todo mundo. Volto com você, William. Obrigado, Estevam. Confiança e transparência da urna eletrônica. E vamos continuar falando em voto. Dessa vez, o voto feminino foi instituído em todo o país no dia 24 de fevereiro de 1932, com a outorga do primeiro Código Eleitoral do Brasil. Mas, antes disso, foram muitas as iniciativas de mulheres que buscavam esse direito. Entre elas, a mineira Mieta Santiago teve destaque, ganhando até uma data especial no calendário. Celebrado em novembro, o Dia do Voto Feminino é uma homenagem a ela por um feito alcançado na Justiça 95 anos atrás. A reportagem é de Ana Paula Carvalhais. Mulher vota em mulher? Ah, sim, eu confio muito nas mulheres, entendeu? Sempre que eu posso, eu voto nelas. Porque a mulher, ela se coloca no lugar da outra e as mulheres sofrem muito, né? Tem sim que votar, que eleger as mulheres e bola para frente, né? E seja o que Deus quiser. E dá para imaginar as eleições sem o voto das mulheres? Eu sempre voto, né? Mas nem sempre o meu candidato é mulher, não. Um grande avanço, né? Ter mulher na política porque está precisando, né? Ao olhar para o passado com as conquistas de hoje, parece impossível e inacreditável. Mas durante muitos anos da jovem República Brasileira, as mulheres estavam fora da cena política. Da mesma forma que as urnas nem sempre foram eletrônicas e passaram por vários modelos até chegarem ao atual, o direito ao voto nem sempre contemplou pessoas dos dois gêneros. E foi preciso persistência e muita luta para que todos os brasileiros, homens e mulheres, alfabetizados ou não, conquistassem o direito de votar. O voto feminino, em especial, foi uma das primeiras barreiras a serem quebradas. Não sem esforço e até certa teimosia. Na efervescência dos anos 20 do século passado, foram muitas as jovens senhoras que sonhavam em votar e serem votadas. A Constituição em vigor naquela época não incluía e nem excluía as mulheres com clareza. E foi por buscar na justiça que algumas delas se tornaram famosas pelo desejo de participar mais ativamente da vida política do país. Todos os brasileiros, pelo masculino universal, as mulheres estaram incluídas. Mas a professora Célia Pinto, no livro Uma História do Feminismo no Brasil, ela chama atenção, né, para que esse fato também pode estar relacionado à ideia de que o constituinte ou o legislador nem pensava que as mulheres poderiam ser cidadãs. Então, essa ideia de que todos os brasileiros têm direito, né, cumprindo algumas condições, têm direito ao voto, poderia estar se referindo também apenas aos homens, né? Então, fica essa disputa, né? E eu acho que isso mostra também que uma estratégia bem sucedida dessas mulheres foi exatamente, né, ler a Constituição e demandar, a partir de se não há nenhuma exclusão explícita, né, por que não? Em Minas Gerais, há destaque para dois nomes, Elvira Comel e Maria Ernestina Carneiro Santiago de Souza, mais conhecida como Mieta Santiago. Elas foram contemporâneas e se juntaram a outras vozes que já ecoavam pelo país, como conta a pesquisadora responsável pelo memorial do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Olha, ela era uma mulher muito acima, né, muito à frente do seu tempo. Ela estuda direito aqui em Belo Horizonte, né, vai se aprofundar depois em Paris. Mas ela era mais acadêmica, né? Ela tinha um estilo mais acadêmico, né? Ela acompanhou, né, todo esse movimento feminista, né, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio. Era uma pessoa muito ligada. E se a lei permitia dupla interpretação, coube a um juiz entender que não havia nada que proibisse o voto feminino. Foi Gentil Nelaton de Moura Rangel, o magistrado do TJMG, que acatou um mandado de segurança que Mieta, advogada, intelectual e poetisa que era, escreveu de próprio punho. Que se torna, com esse gesto dela de peticionar a justiça,
de se candidatar, né, a deputada federal, ela se torna efetivamente a primeira mulher no Brasil a exercer todos os seus direitos de cidadania, né, peticionar a justiça, ganhar, né, se alistar como eleitor, se candidatar a cargo eletivo e votar. Ela exerceu todos, né, o que foi uma raridade. Isso foi em 1928. A história do Brasil e do voto feminino ainda passaria por reviravoltas. Logo chegaria a Revolução de 1932. A Constituição de 1934 definia com todas as letras o voto feminino, mas logo veio a ditadura Vargas em 1937, comprometendo a democracia e a representatividade, não apenas para as mulheres. Mas a luta dessas mulheres não foi em vão. Mieta Santiago, por exemplo, teve seu nome cravado na história, na política e na poesia. O amigo Carlos Drummond de Andrade, a ela dedicou os versos. Mieta Santiago, loura poeta bacharel, conquista por sentença de juiz, direito de votar e ser votada. Para vereador, deputado, senador e até presidente da República. Mulher votando, mulher, quem sabe, chefe da nação, o escândalo abafa a Mantiqueira, faz tremerem os trilhos da Central e acende no bairro dos Funcionários, melhor, na cidade inteira funcionária, a suspeita de que Minas endoidece. Já endoideceu. O mundo acaba. Reconhecida pela Câmara dos Deputados como a primeira mulher a se candidatar ao pleito legislativo nacional, a mineira, nascida em Varginha e criada em Belo Horizonte, tornou-se honraria. Desde 2017, uma medalha com o nome de Mieta Santiago é concedida anualmente a mulheres que se destacam em defesa dos direitos femininos no Brasil. As mulheres brasileiras são mulheres de luta, né, que desde sempre se mostraram muito aguerridas, né, e atentas aos seus direitos, né? Então, eu acho que é importante a gente recuperar, porque a gente fala muito dos desafios, a gente fala da desigualdade, né, mas a resposta que as mulheres dão é uma resposta muito forte, muito importante nesse processo histórico todo. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, confirmou o bloqueio de recursos da União para assegurar tratamento de urgência a paciente com risco de vida. Repórter William Nascimento. A 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve o bloqueio de R$ 176 mil da União para garantir o fornecimento do medicamento pembrolizumab a um paciente que sofre de câncer. O valor corresponde a 3 meses de tratamento e foi bloqueado porque o governo federal não cumpriu a determinação anterior de entregar o remédio. A decisão busca impedir que o tratamento seja interrompido, preservando o direito constitucional à saúde. A União alegou que o bloqueio causa prejuízo ao orçamento e a outras ações de saúde de interesse coletivo. Mas o relator Pablo Zúñiga Dourado destacou que o Superior Tribunal de Justiça já reconhece que, quando necessário, para assegurar medicamentos, o juiz pode adotar medidas eficazes para garantir o cumprimento de decisões judiciais, incluindo o bloqueio de verbas. O magistrado avaliou que, diante da urgência do caso, a proteção à vida e à saúde do paciente deve prevalecer sobre questões financeiras da administração pública. Para ele, obrigar o cidadão a esperar por processos longos e burocráticos poderia colocar a vida do paciente em risco. Por isso, a decisão de manter o bloqueio foi considerada adequada e legal. O programa Rural Legal do Tribunal de Justiça de Alagoas beneficiou 601 produtores rurais de Mata Grande com título de propriedade. O repórter André Risco acompanhou a entrega das escrituras. A Roberta representou os beneficiados no palco. Há 10 anos que ela vive da agricultura com o marido. Hoje, o título veio garantir a segurança que ela sempre sonhou. É uma alegria enorme para mim e sei que para os agricultores todos, né, do meu sítio, que é sítio Faveira, porque tem agora a terra, o papel, que a gente tinha a terra, mas não tinha o papel, tipo a gente às vezes comprava de uma pessoa, aí não conseguia passar o papel, e agora conseguimos ganhar o nosso papel de terra, vai servir para a gente, para os filhos da gente, isso realmente é para o resto da vida, né, agora que está no nosso nome. O programa de regularização fundiária, o Rural Legal,
é voltado para pequenos agricultores familiares residentes em imóveis rurais de até 50 hectares. A iniciativa é uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Alagoas, Governo do Estado, Corregedoria Geral da Justiça, a Noreg e o Iteral. A solenidade de entrega contou com a presença de diversas autoridades. O governador Paulo Dantas esteve presente e destacou os benefícios do título para o agricultor. O produtor rural, a produtora rural, ela terá bem mais condições em ampliar em resultado, em ampliar em inovação e tecnologia, vai ter o que é fundamental, segurança jurídica, vai abrir margem para operações de crédito, ou seja, é um programa muito exitoso, é um programa que ajuda diretamente no crescimento econômico e no desenvolvimento humano do estado de Alagoas. A prefeita de Mata Grande, Fal Farias, falou da importância dessa ação para o município. Esse programa veio para dar aos nossos agricultores, a dar melhorias. Eles vão poder trabalhar, vão poder tirar empréstimo e garantindo a segurança no seu documento. O Rural Legal é o maior programa de regularização fundiária de Alagoas e pretende beneficiar 10 mil pessoas até 2026. O presidente Fábio Bittencourt destacou a importância do programa. É com enorme satisfação que nos encontramos na cidade de Mata Grande para a entrega de 601 títulos de propriedade rural às pessoas que trabalham e têm a posse de sua terra por muitos anos sem esse documento de propriedade. Isso traz muitas benesses para ela e para a população em geral, tais como desenvolvimento, progresso, segurança jurídica e mais, dignifica o ser humano. A seguir, Polícia Federal apreende mais de 1 tonelada de cocaína no aeroporto de Confins. O estado do Paraná adota tecnologia de monitoração simultânea para proteger mulheres com medida protetiva. Assunto para o próximo bloco. Uma empresa de ônibus no Acre foi condenada a indenizar uma passageira que perdeu prova de um concurso público. O Tribunal de Justiça do Acre considerou que o atraso na viagem foi falha da transportadora. Veja os detalhes na reportagem de Carolina Chaves. O Tribunal de Justiça do Acre decidiu por unanimidade que uma empresa de transporte intermunicipal deve pagar R$ 5.000 em indenização para compensar a passageira que perdeu a prova de um concurso público devido ao atraso na partida do ônibus. Para os magistrados, a transportadora tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados ao passageiro e, nesse caso, por não ter cumprido o horário e nem oferecer solução rápida para que a passageira pudesse fazer a prova. Polícia Federal apreende mais de 1 tonelada de cocaína no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Justiça de Roraima decreta a prisão preventiva de 3 homens flagrados com 51 quilos de ouro em Boa Vista. E o Paraná começa a usar uma tecnologia de monitoração simultânea para proteger mulheres com medida protetiva. Vamos conferir. O Paraná começou a usar a monitoração eletrônica simultânea para reforçar a proteção de mulheres com medidas protetivas. O agressor recebe tornozeleira monitorada pela Polícia Penal e a vítima usa um smartphone que avisa se ele se aproximar. O sistema já funciona em Curitiba e deve ser ampliado no ano que vem. A Justiça aplica o recurso tanto para quem já tem medida ativa, quanto em casos graves de risco imediato. A Justiça de Roraima decretou a prisão preventiva de 3 homens flagrados com mais de 51 quilos de ouro no aeroporto de Boa Vista. O material avaliado em R$36.800.000 saiu de Itaituba, no sudoeste do Pará, e iria para a fazenda Timbó, em Roraima.
A juíza Mirna Salmásio manteve o grupo preso por risco à ordem pública. A Polícia Federal e a Receita apreenderam mais de 1 tonelada de cocaína no terminal de cargas do aeroporto de Confins. A ação ocorreu após alerta da inteligência de Guarulhos, em São Paulo. A droga prensada em blocos seria enviada para Lisboa e depois Madrid. A PF investiga a rede por trás do tráfico. Ninguém foi preso. Com base em orientações do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça da Paraíba implantou o projeto Virando a Página. A ação usa a leitura para promover reflexão, pensamento crítico e ressocialização de pessoas privadas de liberdade, que podem resultar na redução do tempo na prisão. Na capital, João Pessoa, o projeto Virando a Página teve início na penitenciária Desembargador Silvio Porto. As informações com a repórter Clara Torres. A penitenciária Silvio Porto, em João Pessoa, recebeu a primeira aula do projeto Virando a Página. A iniciativa é resultado de um convênio entre o Tribunal de Justiça da Paraíba e a Secretaria de Administração Penitenciária. O objetivo é possibilitar que homens privados de liberdade tenham a remissão de pena através da leitura. O projeto vai promover debates sobre gênero, direitos humanos e violência doméstica, com base em recomendações do Conselho Nacional de Justiça e na Lei Maria da Penha. Nós propomos aqui 9 encontros, onde em cada encontro é abordado um tema. Então, hoje, nesse primeiro encontro, esse primeiro dia de aula, eles vão conversar sobre si, né? O que é ser homem, quem sou eu. Então, é uma imersão também um pouco dentro de si, para depois começarmos a abordar a questão da violência doméstica, do que é ser homem e realmente pensar, né, do outro lado da moeda. Nós sabemos que o tema da violência doméstica é um tema que, infelizmente, tem nos trazido muita angústia, muita dor, porque ela cresce a cada dia. E pensar em trabalhar homens, eu penso ser um caminho realmente importante para esse enfrentamento. Hoje nós estamos dando mais um passo nesse fortalecimento da política de reinserção social, sobretudo com a temática, né, de educação. O projeto Virando a Página, ele é inovador, né, não se tem conhecimento de um projeto similar em todo o país, e a Paraíba segue nessa diretriz, né, de trazer a qualificação da reinserção social, de ampliar essa política em todo o estado. Participam das aulas do projeto Virando a Página detentos que se encaixam nos critérios definidos em cada unidade prisional. A ação reforça o compromisso do Judiciário com a proteção das mulheres e com a educação como ferramenta de transformação social dentro e fora dos presídios. Sem dúvida, eu acredito no poder transformador da educação e esse projeto ele vem para acrescentar ainda mais, porque além de a gente refletir sobre o poder da leitura, a gente vai fazer com que eles possam refletir, inclusive, sobre suas próprias ações. Compreender que eles precisam realmente ter a possibilidade de mudança. O Conselho Nacional de Justiça formou 1.655 pessoas, entre magistrados e servidores, sobre a aplicação das resoluções do Conselho relativas aos sistemas penal e socioeducativo. A repórter Carolina Chaves tem as informações. O curso inédito foi coordenado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. O apoio é do Programa Fazendo Justiça, uma parceria do Conselho Nacional de Justiça com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. No âmbito penal, a formação está diretamente vinculada ao Plano Pena Justa, no eixo dedicado à não repetição de violações de direitos humanos. Esse eixo tem entre seus indicadores o cumprimento dos precedentes dos tribunais superiores e das normativas do CNJ. Também foram tratadas as resoluções voltadas para o sistema socioeducativo. Hoje é o Dia Internacional da Acessibilidade. Em celebração a essa data, o Supremo Tribunal Federal promoveu a primeira Semana da Cultura das Pessoas com Deficiência, que foi nesta sexta-feira aqui no STF. O repórter Pablo Lemos acompanhou e mostra como foi. Onde tem Constituição, tem inclusão. A primeira Semana da Cultura das Pessoas com Deficiência envolveu atividades dedicadas ao avanço da acessibilidade na Suprema Corte.
Entre elas, um breve aprendizado sobre os pisos táteis, que orientam pessoas com deficiência visual. Então, é muito importante para a gente conscientizar as pessoas, né? As pessoas com deficiência e sem deficiência. Então, as pessoas com deficiência para aceitar a deficiência e as pessoas sem deficiência para poder auxiliar melhor. Então, isso é muito importante, né, para o Supremo e para o programa STF Sem Barreiras. O público em geral pôde vivenciar um pouco dos desafios enfrentados por pessoas com deficiência. A Gabriela, que não é cadeirante, entendeu na prática como é subir uma rampa com cadeira de rodas. A gente passa aqui, né, direto todos os dias e a gente não se dá conta, né, das dificuldades que as pessoas que têm deficiência encaram no dia a dia. Então, quando a gente senta aqui na cadeira de roda, a gente encara realmente as dificuldades e todo o cenário que uma pessoa com deficiência encara todos os dias. A Kessia tem deficiência visual severa e experimentou um pouco outra realidade além da que enfrenta. Não tive a oportunidade de dirigir, de ter uma carteira. Então, é uma maneira de controlar entre aspas, veículo. A primeira Semana da Cultura das Pessoas com Deficiência no STF celebra também o Dia Nacional da Acessibilidade, comemorado nesta sexta-feira, 5 de dezembro. Esse momento de sensibilização é importante para que as pessoas se aproximem, né, dos recursos e tirem esse estigma de que é só para a pessoa com deficiência. Então, a gente está aberto para todo mundo, né? Para as pessoas com deficiência que queiram experimentar outras sensações sensoriais, né? Outras perdas sensoriais, porque isso expande muito mais a nossa capacidade e criatividade, inclusive. Não basta não ser capacitista. Nós, pessoas sem deficiência, precisamos ser anticapacitistas. Para finalizar a ação, uma palestra com Rebeca Gomes, a primeira juíza tetraplégica no Poder Judiciário. Ela é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu ainda enfrento desafios, especificamente em relação à falta de acessibilidade arquitetônica, principalmente por ser tetraplégica. Porém, eu tenho percebido que o judiciário tem se movido no sentido de se tornar mais inclusivo, tanto por meio de capacitações como essa, quanto por meio de adequações. A seguir, General do Exército Anísio Davi de Oliveira Júnior é ministro do Superior Tribunal Militar. E o Natal já chegou ao Superior Tribunal de Justiça com a campanha Papai Noel dos Correios. A gente mostra já já. O general do Exército Anísio Davi de Oliveira Júnior tomou posse hoje à tarde como novo ministro do Superior Tribunal Militar. Marta Ferreira acompanhou a cerimônia e traz os detalhes. São mais de 40 anos dedicados à carreira militar. O general Anísio Davi de Oliveira Júnior iniciou a carreira no Batalhão de Infantaria Motorizado em Alagoas. Trabalhou em locais como Estado-Maior do Exército, Comando de Operações Terrestres e Comando Militar do Oeste. Desde 2022, vinha atuando como chefe do Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro. O general do Exército Anísio Davi de Oliveira Júnior foi nomeado para ocupar a vaga aberta com a transferência para inatividade do ministro Marco Antônio de Farias. A cerimônia de posse foi nesta sexta-feira no plenário do Superior Tribunal Militar. Começou com a execução do hino nacional. Nossos mostres, tem mais vida. Na sequência, foi feita a leitura do termo de posse pelo diretor-geral do STM. Lido e achado conforme o nomeado. Tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso legal. Depois, o general Anísio Davi de Oliveira Júnior foi declarado empossado. No final, o novo ministro recebeu os cumprimentos de amigos e familiares. Participar dessa corte, a corte mais antiga do país, representa contribuir para as Forças Armadas, para a soberania nacional, uma vez que essa corte ela é guardiã
de valores castrenses, dos valores militares. Tem a sua história ligada a toda a evolução do nosso país e continua participando de maneira efetiva, fortalecendo os valores, a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas. O Ministério Público Federal recomendou a suspensão de um concurso público no Acre que exigia que um dos cargos fosse ocupado apenas por pessoas comprovadamente indígenas. Márcio Fontinelli. A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS recebeu do Ministério Público Federal uma recomendação para que suspenda imediatamente o processo seletivo aberto pela Prefeitura de Alto Rio Purus, no Acre, em razão da exigência que candidatos declarados indígenas comprovem a origem, inclusive obrigando que seja apresentado um documento assinado por caciques. Para o MPF, a medida é ilegal e foge do padrão de seleção feito no Brasil, além de ser desproporcional. A agência tem 5 dias para informar se vai acatar a recomendação. Se nada for feito, o MPF pode entrar com ação judicial. A premiação do concurso A Mulher Ensina, a Escola Ensina, e a Mulher Agradece, uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, destacou o talento e a sensibilidade dos estudantes da rede municipal de Rondonópolis, reforçando o papel da educação na prevenção à violência contra a mulher. O repórter Carlos Celestino acompanhou. O Fórum de Rondonópolis foi o palco da primeira edição do concurso cultural A Escola Ensina, a Mulher Agradece, que colocou em debate nas escolas um tema muito importante, a violência contra a mulher. A entrega da premiação para os trabalhos vencedores reuniu estudantes, professores, gestores e autoridades da Justiça mato-grossense. Eu penso que nós precisamos investir maciçamente na educação, na formação, ensinando respeito. A partir do momento que o respeito é ensinado, a sociedade se transforma. A iniciativa do concurso é do Tribunal de Justiça, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica, em parceria com a SEDUC e Prefeitura. A entrega de medalhas e certificados é um incentivo aos alunos da Escola Municipal Rosalino Antônio da Silva, que produziram redações, poesias, músicas e vídeos refletindo sobre o respeito, empatia e enfrentamento à violência doméstica. Nós tivemos aqui hoje 4 vencedores, mas quem ganha não são esses grupos que venceram, né? Quem ganha é toda a sociedade, é a cidade de Rondonópolis. Foi um trabalho muito importante no Colégio Rosalino e eu espero que nós possamos levar para as demais escolas da rede, para que a gente possa, assim, combater essa violência que existe hoje na sociedade contra a mulher. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia e também sobre a violência contra a mulher. Todas as mulheres têm que ter coragem, têm que ser guerreiras e falar sobre isso com alguma amiga, falar para amiga, falar por ela, se ela tiver muito medo. Foi um assunto importante a ser tratado e como a gente podia tratar isso era trazendo nas escolas, que são as crianças que são o futuro do Brasil. Magistradas destacaram a qualidade dos trabalhos apresentados e reforçaram que o projeto transforma realidades ao promover o diálogo dentro das escolas. Olha, para nós foi uma grande surpresa, né? Numa superação de expectativas aí em relação à qualidade das redações dos alunos, dos vídeos, das músicas, né? E foi encantador receber a Ser Mulher aqui, a doutora Tatiana, a desembargadora Maria Erotide, sempre com projetos muito profícuos, inovadores e assim que realmente trabalham na causa da violência contra a mulher. Eu ainda estou emocionada, vou ser bem sincera, porque eu esperava uma boa produção, mas eu não esperava a qualidade que eu encontrei. Redações muito bem feitas, poesias, sonetos com rimas perfeitas, a música, musicalidade mesmo, excelente qualidade. E os vídeos. Os alunos vencedores de Rondonópolis seguem para a etapa estadual do concurso, que será realizada no dia 10 de dezembro, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Cuiabá. Agora, esses vencedores irão concorrer também com os melhores do município de Cuiabá e os menores do município de Sinop. E nós também temos a concorrência na esfera estadual, que são 6 cidades participantes. Os melhores irão concorrer nessa etapa estadual também, em categorias diferentes. 2 livros coordenados pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva foram lançados no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Kátia Gomes.
20 anos da Lei de Falências e Recuperação de Empresas à luz da jurisprudência do STJ em inteligência artificial e desafios regulatórios são os títulos das obras lançadas no Superior Tribunal de Justiça. Ao realizar a abertura do evento, o presidente da Corte, ministro Herman Benjamin, destacou a relevância dos temas para a sociedade brasileira. No caso da recuperação, da falência e da recuperação, uma disciplina jurídica que tem as suas origens no direito medieval. E sofre este sopro de modernidade dos últimos anos, dos últimos 20 anos. Inteligência artificial, não. Nós estamos presenciando aqui o surgimento dessa disciplina jurídica. Os livros têm como coordenador o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. O primeiro deles é uma obra coletiva sobre os 20 anos da Lei de Recuperação Judicial, como a Lei de Recuperação Judicial tem impactado o Brasil e como essa lei é lida pelo Superior Tribunal de Justiça. O segundo livro também é uma obra coletiva, mas de um tema diferente, é sobre a inteligência artificial, como a inteligência artificial afeta o dia a dia das pessoas, como ela deve ser regulada. A coletânea 20 anos da Lei de Recuperação e Falências, coordenada por Márcio Souza Guimarães e com coautoria dos ministros Humberto Martins e Moura Ribeiro, revisita as principais conquistas da legislação em 2 décadas de vigência. Nesse livro, buscou-se, através de diversos autores, identificar quais são os julgados mais relevantes, quais são os dispositivos interpretados dessa lei que, então, hoje estão consolidados. O livro tem contribuições muito relevantes, analisa a jurisprudência do STJ em múltiplos aspectos de uma lei que alcançou uma aplicação muito intensiva nos últimos 20 anos. E o Superior Tribunal de Justiça dá sempre uma orientação segura com a sua jurisprudência a respeito do acesso desse importante agente econômico, que é o produtor rural, à recuperação judicial e aos instrumentos de saneamento da empresa que a lei põe à disposição dos empresários. O livro Inteligência Artificial e Desafios Regulatórios amplia o debate contemporâneo sobre o uso da tecnologia no país, reunindo reflexões para a elaboração de um marco regulatório. A obra também foi organizada por Bruno Bione, Fabrício da Mota Alves e Laura Schertel Mendes, com a apresentação do senador Eduardo Gomes e prefácio do senador Rodrigo Pacheco. Eu acho que quando a gente fala de IA, a gente está falando de uma tecnologia que transformou, né, todas as áreas da sociedade, a área econômica, o trabalho. E é muito importante a gente pensar como regular isso da melhor forma possível para trazer prosperidade para todos. O Natal chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Este ano foi a vez da Escola Cariru, do Paranoá, no Distrito Federal, participar da campanha Papai Noel dos Correios. Repórter Samanta Peçanha. Árvore e enfeites, ok. Embrulhos, ok. Crianças felizes, ok. Músicas temáticas, ok. Tudo indica que... O Coral Livre Encanto dos Correios está coberto de razão. O Natal está chegando. E hoje foi dia de adiantar a comemoração dessa data tão especial no STJ com a campanha Papai Noel dos Correios. Mas, peraí, não está faltando alguma coisa nessa nossa lista? Claro, o Papai e a Mamãe Noel. Então vamos para a hora que as crianças mais gostam. A Maria Clara do Maternal foi a primeira a subir para ganhar o presente do Bom Velhinho. Logo em seguida, foi o Brian, do 3º ano do ensino fundamental, que mostrou pra gente o que ganhou. E aí, Brian, você gostou do seu presente? Sim. Foi melhor do que você esperava? Acho que sim. E você gostou de estar lá com o Papai Noel e representar a sua turma? Sim. E a Laís do Maternal era só alegria com o presente dela. Olha só essa carinha. Laís, o que você pediu pro Papai Noel? Uma boneca.
uma boneca. E você gostou do seu presente? Eu gostei muito. A Ana Júlia também ficou muito feliz com o presente e de vir ao STJ. Você gosta de quebra-cabeça? Eu amo. Por quê? Por causa que é muito interativo para mim. E esse aqui, que ganhou um presente maior que ele, não conseguia se conter de tanta alegria. Foram 123 cartinhas adotadas das alunas e alunos da Escola Classe Cariru, do Paranoá, cidade do Distrito Federal. O sonho do Natal, para eles, pode ser uma realidade um pouco mais distante. Então, acredito que seja importante esse tipo de atividade, de solidariedade mesmo, assim, da entrega desse presente simbólico, né? É uma vez no ano, nós sabemos, mas para a criança que fica marcado para o resto da vida. A campanha, uma parceria dos Correios com a Secretaria de Educação do DF e o Conselho Nacional de Justiça, transforma os sonhos colocados no papel em realidade. Quando a gente faz uma criança feliz, não é apenas uma criança que a gente alegra, é todo um lar. Porque é um pai ou uma mãe, um tio ou uma tia que vê uma criança feliz, eles também se contagiam. Então a gente convida a todos que puderem vem ser um padrinho nosso que possa ajudar o Papai Noel a realizar esses sonhos. E de uns tempos para cá, a representatividade é prioridade para os Correios. Ninguém melhor para falar sobre isso do que o Papai e a Mamãe Noel. Um segredo, crianças, ao longo do ano, eles se disfarçam de servidores dos Correios. Todos nós, Papai Noéis, todos, independente de cor, de classe social, nós estamos aí presente. E ser Papai Noel nesse mundo hoje é gratificante. O STJ já está há muito tempo sendo padrinhos, né, na nossa campanha, sendo nossos parceiros. E é o único órgão, né, que traz as crianças para a instituição. E isso é maravilhoso. Afinal, a essência do Natal é acreditar que os sonhos podem se tornar realidade. Então, para quem assiste essa matéria... Feliz Natal! Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.